Gente, qual a ideia? A gente tem hoje duas óticas diferentes sobre empregos verdes, tá? Eu trouxe mais retratos da Amazônia, né? Que lá ocorre o extrativismo legal em toda parte do país. Porém, lá é muito mais forte. Então, antes do intervalo, a gente vai ver um documentário sobre o extrativismo da Piaçaba, tá? Que eu tinha falado aqui com vocês na sala de aula. E depois do intervalo a gente vai assistir outro, tá bom? E amanhã, redação, tema, documentário. Sacanagem. A Maria já tava. Tadinha, né? Tô pronta pra anotar já aqui. Mas amanhã eu vou trazer um slide com conteúdo mais aplicado. E assim, sintam-se à vontade para falar assim, Vivi, esse conhecimento aqui a gente pode se aprofundar? Esse tema aqui a gente pode se aprofundar? Temas, conceitos, termos, tá? É importante. Mas o interessante desse módulo é a gente ver os diversos vieses, né, diversas óticas que tem esse emprego verde. Quem estava na palestra da Ada? Foi muito interessante, porque a história de vida dela não foi só a história do trabalho, foi a história de resistência, de luta ali do território. Então, é um emprego que ela tem e ela gerou emprego para outras pessoas, né? Então, foi muito sensível, muito delicado aquilo que ela passou pra gente, né? A luta dela. E a ideia é trazer... Boa noite. A ideia é trazer para vocês diversos tipos de emprego verde, tá bom? Não vou me estender porque amanhã assim eu vou usar a voz, mas agora a gente vai assistir. Não durmam, por favor. Uma longa cadeia faz com que a Piaçaba saia dos confins da Amazônia e chegue até as grandes metrópoles. Tudo começa pelo elo mais fraco. Você tem numa ponta o trabalhador extrativista, conhecido como piaçabeiro, e você tem numa outra ponta um empresário que exporta e que vende essa fibra. Entre esse meio termo existem patrõezinhos, chamados patrõezinhos. Os piaçabeiros vendem as toras de Piaçaba para os chamados patrõezinhos. Esse patrãozinho e esse patrão exportador, eles ganham não só na venda do produto, da fibra, mas na venda do produto que é comercializado nessa rede de relações. Por exemplo, um facão, um pacote de café. É um sistema na Amazônia conhecido como aviamento. O sistema funciona da seguinte forma: o patrãozinho oferece o transporte de ida e volta para os trabalhadores. Fornece os mantimentos básicos. Registra as dívidas com a gasolina e a comida em um caderno. 20 fardos. 2.400. Os trabalhadores pagam o que consumiram com toras de Piaçaba. Cada quilo da fibra vale aproximadamente R$ 2,20. Se sobrar alguma coisa após a entrega da produção, o piaçabeiro recebe em dinheiro. Em muitas situações, a dívida foi maior do que o produto extraído. Os piaçabeiros conhecem bem como é trabalhar duro e ainda ficar devendo. Eu passei 7 meses aqui e eu trabalhei. Quando foi entregar meu produto, minha conta estava dando 4.000. Aí eu entreguei meu produto, não deu para pagar. E aí você ficou com dívida? Fiquei com dívida de R$600. Para os especialistas, esse sistema de aviamento é uma forma de escravidão moderna. Essa chamada servidão por dívida, que no caso ocorre quando o trabalhador não consegue quitar esses produtos que são fornecidos pelo empregador, é uma das espécies de trabalho em condições análogas à escravidão. Em 2014, o Ministério Público Federal fez uma operação nos Piaçabais de Barcelos. No relatório, as autoridades concluíram: trabalhadores identificados estavam submetidos a um sistema de barracão e a condições de vida e trabalho que aviltam a dignidade humana.
sendo que parte deles ainda estavam sujeitos à servidão por dívida. 3 anos depois, pouca coisa mudou. Manuel é piaçabeiro e também o patrãozinho do acampamento onde estamos. Quanto tempo de piaçaba? Desde 14 anos. Ele é uma espécie de chefe por aqui. Me dá óculos, porque eu tô ruim da vista. Manuel aprendeu a escrever poucas palavras, o suficiente para registrar as dívidas dos piaçabeiros num caderno. 10 fardos de açúcar, 10 quilos de tabaco. 680. 680. É o preço que você paga. Aí você põe quanto por cima? Eu vou botar uns 30%, né? Entendi. Admite a troca de serviço por mercadoria. Por que isso acontece aqui? Porque aqui ninguém tem o dinheiro realmente, né? E se a gente... o companheiro vem aqui, trabalha, tira o saldo, a gente paga. Não era mais para ele depender da gente. Já era para ele vir com suas próprias pernas. Não é permitido pela legislação nacional e ainda é um dos indicadores fortes de trabalho forçado contidos nos textos e na doutrina da Convenção 29 da OIT. O patrãozinho diz que ganha pouco com a venda dos alimentos e justifica que o custo elevado dos produtos é por causa da distância. Para mim vir trazer mercadoria aqui, eu tenho uma despesa de quase 7 mil reais em inflamável, sobre gasolina, diesel, gás, do barco, né? Para Manuel, o trabalho no Piaçabal nada tem de escravidão. O senhor está vendo, a gente vai a hora que quer, chega a hora que quer, ninguém está sendo mandado a ninguém. Você sabe que... Então, eu acho que o que o escravo é ser mandado, tem que cumprir horário. O patrão lhe olha com raiva. Só que não é tão simples assim. Apesar dos próprios piaçabeiros considerarem que eles possuem uma liberdade, é uma liberdade que, do ponto de vista trabalhista, é muito restrita. A partir do momento que há esse endividamento, há esse isolamento geográfico dos trabalhadores em um determinado local, ele fica totalmente dependente da vontade do patrão e do aviador. O patrãozinho ou aviador é uma espécie de chefe direto do piaçabeiro, também chamado de freguês. Os dois trabalham na região, mas um tem um pouco mais de recursos que o outro. O patrãozinho é rico? Não, se fosse rico, eu não estaria no meio da mata. Acima do patrãozinho, há o patrão, ou exportador, empresário de Barcelos que compra a fibra e a distribui para o resto do país. Os patrões seriam os verdadeiros chefes. Na operação de 2014, um nome foi apontado várias vezes pelos piaçabeiros. Luiz Cláudio Moraes Rocha, o Carioca. A nosso ver, é muito claro que existe uma relação de emprego, porque há uma subordinação do aviador e do freguês ao patrão. As vassouras de Piaçaba movimentam hoje no Brasil quase 70 milhões de reais, segundo o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Vassouras. Nós temos hoje um mercado de vassouras estimado em 450 milhões de reais por ano. Desses 450 milhões de reais por ano, 15%, e falando de Brasil, representa as vassouras de Piaçaba. Diz que empresários de outros estados compram a piaçaba da Amazônia sem saber as reais condições em que ela é obtida. O fabricante tem responsabilidade nisso? É uma pergunta difícil de responder, porque ele compra de uma empresa que emite uma nota fiscal. Dali para trás, ele não tem acesso. Gente, quantas camadas tem esse vídeo que a gente acabou de ver, né? Esse é o retrato não de maneira geral, de como que funciona o extrativismo no Brasil, tá? Então, quando falar de extrativismo, é esse tipo de extrativismo que a gente está falando, tá? Não é aquela extração predatória de recurso natural,
como acontece por parte das grandes empresas. Muitas das vezes o morador local, a pessoa que está ali dentro no dia a dia, vive ali naquela terra. Foi o que ele falou, a terra não é dele. Ele vive ali, faz um favor e paga a estadia dele. Isso acontece muito hoje em dia, tá? E aí, olha só, quanto material ele pega para fazer uma vassourinha. Esse caso aqui, a vassoura não vai para a piaçava, o material bruto não vai para fora. Mas tem uma reportagem, essa reportagem tem 1 hora e pouca, aí ia ficar chato de passar para vocês, sabe? Tem uma reportagem que mostra uma comunidade extrativista que eles recolhem esse material e vendem para fora. Só que eles ganham muito pouco, assim, quase R$50 por molho, assim, de piaçava. E aí, até rolou uma denúncia do Ministério Público na época por trabalho análogo à escravidão, né? Porque eles trabalhavam muito, recebiam muito pouco em volta e viviam de maneira insalubre. Então, assim, não é fácil a vida do extrativista no país, sendo que a gente precisa deles, né? Muitos óleos essenciais, muitos recursos, são eles que vão lá tirar. Vocês viram a dificuldade que eles têm de tirar de piaçaba? Trombar com uma serpente, um escorpião, cair da própria árvore, se acidentar, se machucar, né? Será que essas pessoas pagam INSS? Né? Será que se elas se encostarem e pararem de trabalhar, ela vai receber algum recurso? É muito complexo, né, a questão do trabalho verde, que a gente considera verde no país, no Brasil. E esse vídeo, ele é interessante porque você vê que o cara tem vontade de passar a arte dele adiante, de ser reconhecido como artista, artesão, só que ele sabe que o método dele vai morrer ali. Porque ele fez uma leitura. Cara, a atual geração não está muito focada nisso, né? Não está muito no fazer. Eu quero já receber pronto, né? Isso é um retrato da nossa cultura mesmo. Uma, porque a gente não é mais aquela cultura de jovem que tem tempo e sobra, né? A maioria dos jovens hoje estão fazendo 2, 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo, ao longo da semana. Perdão. E a gente não tem mais a gente não aprende só com os nossos pais e mães. Antigamente a nossa fonte, né, a gente bebia somente da fonte do pai, da mãe, do avô, do tio, né? Era ali que a gente aprendia e ia sendo passado de geração para geração a informação. Mas hoje não mais é assim, né? Então, ainda mais o jovem da cidade. Então, assim, ele sabe que essa prática ela vai se perder ao longo dos anos e pode deixar de existir, gente. É muito doido isso, né? Pode deixar de existir uma simples vassourinha, né? Só quem é as olds aí que eu gosto vai com a vassoura piaçava, eu gosto. Porque é uma coisa que já vem de família. Mas ela pode um produto que pode decair, sabe? Igual outros decaíram. Isso é normal. Mas por um reflexo de trabalho. Aquelas condições de trabalho que ele vive, com certeza é de se questionar, né? Isso porque tem outros casos que são, assim, muito peculiares, né? A pessoa não consegue comer, às vezes, não tem aonde viver e ainda ter que fazer o extrativismo, tá? Então, só pra gente abrir um pouco a nossa mente, para entender o que é o emprego verde, o que é o emprego sustentável, se esse termo se aplica hoje em dia, né? Se é o caso da gente pensar nesses termos de maneira correta ou equivocada, igual foi a nossa primeira aula, né? Eu quis trazer assim para vocês um olhar que vocês não tivessem um achismo equivocado desse termo, né? Se a pessoa não trabalha na área ambiental, então não é um emprego verde. Muito errado isso. A gente já viu vários exemplos de que não é verdade. E aí, eu não sei que horas são agora. 2h57. Posso até procurar mais um para ver, enquanto isso vocês vão debatendo. Mayara, pode ir debatendo com eles? E aí eu posso procurar mais um, até da hora do intervalo,
Mas o objetivo é vocês verem como que é um leque de diversidade. Não é um trabalho formal. Formal, o que é formal? Um trabalho que é registrado, carteira, CLT, tudo bonitinho. É um trabalho que é informal, tá? Mas é a renda dele, ok? É uma renda difícil para ele de obter, né? Não é fácil. E se essa mão de obra desaparece, a gente começa a ter a redução desse produto no mercado, tá? Por algum motivo. A pessoa simplesmente parou de fazer aquilo ali, parou de ser extrativista. E vocês viram que vocês se atentaram na fala dele? Ano que vem a árvore vai dar de novo, então não precisa arrancar ela. Esse é um olhar importante que o extrativista tem e que o explorador não tem, tá? O explorador vai lá, sucumbe o recurso e não esquenta. Ao contrário do extrativista legal, a pessoa que sabe se utilizar do recurso natural de maneira sustentável, tá bom? Vamos fazer uma reflexão avaliando pontos. Vamos fazer... Vamos lá. No que vocês assistiram, no que vocês observaram, vamos ver sobre o trabalho, né, de extrativistas. Vamos analisar, na opinião de vocês, apenas de vocês, os pontos positivos e negativos. Escolha ou teremos voluntários para começar? Fala aí um ponto positivo. Não emite CO2. Aqui a tinta, né? Vocês não precisam falar só dos positivos ou negativos, já que vocês estão falando avulsamente, o que vocês analisaram dos pontos. Hannah, tu tinha levantado a mão, não foi? Eu tinha, que eu ia falar que... Eu ia falar basicamente que elas falaram, porque ele não afeta o meio ambiente, porque os resíduos são orgânicos e mesmo havendo eles, dá para reaproveitar também de outras formas. Qual é o ponto positivo de um resíduo orgânico? Se decompõe na... Ai, como vocês sabem, gente. Que coisa. Naquele que tava no Betinho de Portugal e Congo. Ah, tá bom, até parece. Que jogo, eu... E negativos? Não veio nenhum até agora, vocês não estão vendo nenhum ponto negativo. É do vídeo? É sobre o vídeo? Não, é sobre a Copa... É sobre o jogo que tá acontecendo agora. Oi. de valorização do trabalho. E de segurança. Olha com o controle. Fala, gente. Passa aí pra Letícia. Se eu deixar ele só assim, já pega o áudio. Ah, é? Dá pra menina Letícia. Menina Letícia. A estabilidade financeira. Boa. Você tem uma instabilidade financeira, não tem valorização e ele é cansativo. O Guilherme tem algo a nos dizer. Mesmo tendo uma instabilidade, traz renda pro trabalhador. Não, de fato traz renda, né? Que é um trabalho. Meu Deus! A Vivi não viu. Já paguei o verde, né? Pagar o emprego também. De fato, vai gerar renda, né? A ideia é produzir uma vassoura de piaçava, vai trazer alguma coisa para alguém. Dentro do documentário que a gente assistiu sobre os extrativistas, o que vocês viram de positivo e negativo? Você, Vitor, o que você viu? Eu cheguei e já tava acabando. Tu não viu nada do documentário? Então, fala aí uma coisa que você viu. O que eu vi? Você botou ali valorização da mão de obra, mas também tem, no caso, desvalorização, né? Então, o negativo é como ela falou, não tem a valorização da mão de obra. Era pra você escrever desvalorização. Tá bom, não, vou te perdoar. O que... Sim. O que... Além da... Cancelando a vassoura. Além da desvalorização da mão de obra, também tem da matéria-prima.
Em que sentido Porque você ele tá fala? escrito, ó, homens ganham R$90 por tora da piaçaba, porque a piaçaba não vale muito. Ele mata uma árvore pra, tipo, ganhar pouco por essa árvore, então a matéria não vale muito. Não, mas ele não matou a árvore. Matou o quê? Ele Ele extraiu o negócio da árvore por algo... Ô, Vivi, o outro documentário ainda tá aberto? Consegue puxar pra ver se tem alguma foto da piaçaba? Da vassoura? Foto da piaçaba? É, puxando aqui do documentário. Ou nesse aqui, se tiver, deles fazendo. O outro você já fechou, né? O outro já foi. Calma aí, posso botar aqui no Google. Porque o que acontece? Vocês viram? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Testando som. Olha só. Aqui eles fazem no documentário. Aqui, ó. A piaçaba que você viu. No documentário que eles estavam fazendo, era um cabo de fato. E o que não tinha? E o que esse rótulo aqui indica pra gente? Exatamente. O fato de ter sido industrializado, a indústria comprou só a piaçava. Por exemplo, desse senhor aqui, ó, que tá pegando a piaçava. Essa indústria que produziu essa vassoura, ela comprou a piaçava e pela forma como esses pregos foram martelados, alguma máquina fez isso aqui. Então, ele reduziu as pessoas no caminho, né, que iriam fazer nisso aqui, fez um rótulo e ela vale mais do que a vassoura do documentário da pessoa. Então, só do fato dela ter o rótulo de uma empresa, todas as questões tributárias, ela já vale mais. A pessoa, o dono dessa empresa, Vassoura e Cidade de Aço, ele ganha mais do que o pessoal do documentário. Então tem todo esse ponto, ele vai ter uma empresa legalizada, ele tem um CNPJ, ele é um trabalhador formal, dentro de alguma categoria formal que temos no nosso país. E aí ele recebe mais do que a pessoa que está lá no mato. Subministra ainda. Ei, Mayara. A partir do momento que ele ganha esse negócio em vermelho aí, ele ganha valor agregado de mercado, tá? Então, quando ganha o rótulozinho, ele ganha mercado. E aí cai por terra, a gente esquece totalmente o processo que foi feito para chegar nesse produto, tá? Então ganhou o rótulo, quando ela tá assim, ó, sem rótulo, ela não é nada, só uma vassoura qualquer. Ah, era tipo essa daqui mesmo, do documentário deles. Isso. Ela tava nesse formatinho. Ganhou o nome, ganhou valor no mercado, passou pela indústria. Ainda que aí você pode até compostar ela, né? Tirando a parte de ferro. Sim. Né? Você pode botar ela na composteira e ela vai feliz, tranquila, né? Então, só que ela deixa de ter aquela importância do extrativista. Quem vai imaginar que isso aí vai vir lá da Amazônia? Eu não tenho relato de piaçaba sendo plantada aqui no Rio de Janeiro. Também não. Vou pesquisar agora. Ei, Mayara. Ela abrindo o Google. Oi. Bota aí. O que é que você quer colocar? Desvalorização da matéria-prima. Mas ainda não entendi onde você acha que desvaloriza a matéria-prima. Ela não é valorizada. Quem não é valorizado é quem extrai. Nem a matéria. Não, claro que não. Claro que Porque sim. tem muitas vassouras de piaçabas que são vendidas até hoje. E elas são vendidas há muito tempo. Deixa eu ver se essa empresa aqui, por exemplo, tem 1 ano. Ela não tem. Ela é do Barra do Piraí, ó. Mas essa empresa aqui não tem o ano nela. A vassoura em si, ela é usada há muito tempo. Como é um material que ele se decompõe, né? Então ele volta para a natureza fácil. E a forma de fazer isso, porque você mesmo falou, não pegou o começo, eles extraem da árvore, mas eles não derrubam a árvore. Então eles não vão dematar a área que ela está plantada. E eles usam, vai dar o tempo e ela vai trazer os frutos de novo, que é a piaçava. Eles fazem todo o tratamento e ela vai virar essa parte aqui da vassoura. Então, entendeu? Então a matéria em si, ela é ótima. Ela é ótima para quem extrai e pega uma renda dela, para quem produz e para a gente que consome. Porque ela não é um material que vai ficar aí anos e anos para se decompor. Porque se ela fosse desvalorizada, a vassoura não seria uma palha de uma árvore, ela seria de plástico. Exatamente. Agora, quem não é valorizado nesse processo é o produtor, né? É quem vai lá colher a piaçava de fato.
Dentro dessa cadeia, vamos pensar nessa específica que foi produzida em uma fábrica. Quem menos ganha é quem forneceu a piaçava para o fabricante. Ele está ganhando centavos com isso aqui. Então, ele que tem a desvalorização, ele não é valorizado. Entendeu? Entendi. Então, tem uma grande questão hoje em dia, com muitos trabalhos mesmos, trabalhos como esses, né? De um produto que a gente extraiu direto da natureza. É a questão da valorização. Então, fica aquela questão, poxa, eu aprendi com a minha família a produzir joias, por exemplo. Só que, como é uma joia que eu consigo fazer... Ai, por que eu não tô com meu bracelete hoje? Eu tenho um bracelete, um par de brincos que é feito com capim, com alecrim dourado. Se chama alecrim dourado por causa da música, mas o nome dele aqui no Brasil é capim dourado. Por que capim dourado? Porque ele não escurece, ele fica com um tom sempre de dourado. E aí, né, na nossa história, existe uma cultura de trançar. Assim como os tapetes eram trançados, também é trançados, né, Vitor Hugo? Capins e materiais semelhantes, onde se faz vasos, bolsas, bijuterias, né, as semijoias. E é um trabalho artesanal muito bonito que não é valorizado. Mayara, pode falar. E se fosse uma planta que não nascesse de novo? Aí a ideia em si, ele estaria desmatando e muito provavelmente não estaria até hoje. A palmito jussara, né? Você, quando tira o palmito, ela morre. Então, aí, ó. Entendeu? Aí isso colocou em ameaça a existência da palmeira jussara. Tá? O que acontece? Igual... Não, pode me falar. E aí é o perigo, né? De você consumir, quem consome isso e tudo mais. Só que aí você tem que plantar. Show, dá pra gente plantar. Só que a jussara, por exemplo, é uma espécie que é de sucessão clímax, ou seja, a floresta tem que estar muito avançada para ela poder germinar e crescer. E demora muito até ela dar o palmito. Então acaba que descompensa, né? A demanda por ela e o quanto que ela consegue se regenerar na floresta. Né? E aí isso sempre coloca ela na lista de espécie ameaçada de extinção. Eu encontrei esse vídeo. Já tentei. Eu encontrei esse vídeo aqui pra gente ver. Aqui tá R$90, deixa eu me esquecer. R$90 por tora de piaçaba. Mas vocês vão ver como que é complexo pra eles conseguir essa tora. Menina, cadê o som? No Piaçabal, tudo no improviso. Caia prepara o café da manhã da nossa equipe. Açaí colhido do pé, preparado ali mesmo. Café da manhã no meio da floresta. Hoje vamos até um outro acampamento, a 20 minutos de barco daqui. Já veio televisão aqui, não? Aqui nunca veio, né? A gente está navegando por um igapó, que é um caminho ainda mais estreito, que durante o verão fica completamente seco. Por isso até que a gente já mudou o motor do barco, colocou um motor menor, que é o que eles chamam o motor da rabetinha. Mesmo com anos de experiência, Caia se perde. Aqui os caminhos são muito parecidos, mesmo quem conhece a região se perde. Conheço vários igarapé, mas aqui ainda não vim. Na selva, o tempo de viagem nunca é o programado. Encontramos o caminho. Carlinhos e Rosivaldo se preparam para o trabalho. A dupla sai à procura de palmeiras bonitas, com fibras longas, que tem jeito de cabelo de mulher, como eles dizem por aqui. Ele vai utilizar esse tronco, mas o barulho todo que ele fez é para espantar uma onça se estiver aqui por perto. Carlinhos se equilibra sobre o tronco e golpeia as fibras antes de começar o corte. Isso é batição que vocês chamam? É. Que tipo de bicho pode ter aí? Tem lacral, aranha, cobra.
Geralmente você faz quantas palmeiras por dia? Desse tipo aqui o cara corta 20. Trabalho, né? Ele penteia os longos cabelos da palmeira. Por que você penteia? É pra plumar aqui a fibra. Ali. Ela solta o que tiver de fibra ruim. A dupla trabalha sem parar. Quantas árvores hoje vocês querem cortar? 10. 10 palmeiras, 5 para cada um. 5 para cada. Isso dá quanto em quilo? Dá 20 e pouco, 30 quilos. 30 quilos. Isso em dinheiro? Se for penteado, dá R$90. Carlinhos corta o galho de uma palmeira e improvisa um equipamento chamado peconha para chegar ao topo das árvores. Essa é a peconha. Essa aqui é a peconha. Bota aqui. Sobe com esforço e habilidade. Puxa a fibra até o chão. Para cortar a fibra da piaçaba, não é necessário só ter um facão, né, na mão. É preciso ter um conhecimento tradicional sobre a região, sobre as técnicas de corte, as técnicas corporais, né? Conhecimento que vem das tribos indígenas. Daqui chamam de gigante, chamam de bugi. Nesse município de Barcelos, piaçabeiros são indígenas. Existem piaçabeiros que são barés, tucano, dessana, piratapu, iarapaço. A fibra cortada por Carlinhos e Rosivaldo vai se acumulando no chão. Do meio dela surgem os insetos. Isso aqui o pessoal chama de Rafael. Eles me explicaram que ele dá uma ferroada dolorida. Ele machuca quando ele pega na pele, porque ele tem uns esporões aqui nas patas. O Rosivaldo só tem 18 anos, mas a experiência é de piaçabeiro antigo. Passou a infância e a adolescência dentro do piaçabal e só continua por necessidade. Há quanto tempo que você trabalha com piaçaba? Desde 12 anos de idade. Por que você trabalha com a piaçaba? Porque não tem outro ramo de trabalho aí na nossa cidade, só se for a piaçaba mesmo. Você chegou a estudar, não? Cheguei. Estudou até que ano? Até 6ª série. Rosivaldo nunca teve um celular. Computador? Já mexeu no computador? Não. O que você mais sente falta? Sinto falta. É jogar bola por aí, tomar banho, brincar, ir pra festa na cidade. Ele carrega no corpo as marcas do isolamento na floresta. É esse buraco, uma picada de cobra? É, aqui criou um tumor, ela mordeu bem aqui. Criou um tumor aqui, aí minha perna ia apodrecendo, eles disseram que iam torar. Iam cortar a perna? É. Muito sacrifício para pouco retorno. Você acha que o valor que é pago para o piaçabeiro pelo trabalho dele é justo? É muito trabalho e é pouco lucro para nós. Porque eles pagam muito pouco a produção do cara. Rosivaldo sonha em aposentar o facão e entrar no exército. Eu sonho de entrar no quartel, agora eu vou tentar. Virar soldado? É. Você já se alistou? Já. Por que você quer entrar no quartel? Eu acho bacana. E é uma forma de ter uma vida diferente também. É. Por enquanto, a única opção de Rosivaldo é marchar de volta para o acampamento. Ele e Carlinhos se revezam no transporte das fibras. Em média, um fardo desse pesa 40 quilos. Ao chegar no acampamento, ainda tem muito trabalho pela frente. A
A piaçaba é jogada na água para que fique mais pesado. Ela aumenta muito de peso, né? Porque tá dando quase 100 kg aqui. Depois de molhada, a fibra é penteada. E passada nessas estacas de madeira para que só restem os fios mais fortes. A perda é muito grande também, né, Carlinhos? É. Quanto você perde, mais ou menos, tem ideia? Rapaz, quase meia por mês. Como? Quase meia por mês. Metade do que você tira, você perde. Após passar pelo pente, a piaçaba é cortada cuidadosamente. Precisa ficar com 40 centímetros. Aqui você já penteou tudo, né? Eu penteei só um pouco. Ah, tá. E então, é amarrada. Forma que os piaçabeiros chamam de tora. As batidas são para que as fibras fiquem bem compactas. Rosivaldo amarra firme, passa várias fitas em volta da piaçaba. E usa o pé para que tudo fique muito justo. As pontas das fibras são aparadas com o facão. Por que você está aparando ela de novo? Ela fica no comprimento certo. A tora é mais uma vez envolvida em fita. E finalmente a piaçaba está pronta. 43 quilos. Isso você consegue trocar por qual mercadoria? Quanto de mercadoria? Dá de comprar uns 5 kg de açúcar, 3 pacotes de café, 2 de leite. Em dinheiro isso dá quanto, mais ou menos? 80. 80 reais. Você acha que o preço que pagam para vocês é justo? Pode, acho que é muito pouco, eu acho, né? Pelo trabalho que a gente tem aqui. É o que tem para fazer. O trabalho termina. É quando um outro parceiro de Carlinhos chega com a refeição do dia. Essa foi a caça de hoje? É. A esposa de Carlinhos, Maria Andréia, começa a preparar o animal. A caça segue direto para a panela. A rotina do casal de piaçabeiros é bem definida. Enquanto Carlinhos retira a piaçaba, Maria Andréia prepara a comida e cuida dos 2 filhos. Há 1 ano, eram 3. Ele morreu afogado, ele. É difícil para mim lembrar o que aconteceu. Eu vendo meu filho se afogar e eu sem poder fazer nada. O menino, de 7 anos, caiu do barco pilotado pela mãe. Ele estava aprendendo a dirigir rabeta quando ele caiu na água e a camisa dele enrolou no eixo do motor e não tinha como eu tirar ele de lá, que estava preso e era fundo, né? O trauma reforçou um desejo de muito tempo. Eu quero para meus filhos uma coisa melhor, né? Que não seja igualmente eu ando por aqui pelo mato, para que mais tarde ser alguma coisa na vida deles, né? Carlinhos fez o que podia para dar ao filho um enterro digno. Eu fui a remo ainda. Entendi. É lá embaixo, lá peguei uma gasolina. Aí levou até a cidade. Viajei o resto do dia, à noite. Quando foi 9 horas eu cheguei lá em Bacé. Carlos, Maria Andréia, Luciane, Alisson. Uma família que luta todos os dias para sobreviver na selva. No fim da tarde, voltamos ao nosso acampamento. E conhecemos Francisco. Ô Francisco, você tá sozinho com as 4 crianças na selva? Tô. Por quê? Porque a mulher se separou de mim, decidiu ir embora, né? Aí o que eu posso fazer? Eu tive que ficar com eles, né? Minha gente. E aí, Vitor Hugo? Break, né? O que você achou agora? Ficou cheio do quê?
Não é? Acho que pesou. Pesaram o clima? Pesaram o clima, né? Não, quando apareceu um bichinho ali, eu só olhei pra Vivi e fez assim. Eu vi. Mas é o almoço da galera, né? Fazer o quê? É o que tá tendo ali. É. E o trabalho todo pra fazer. Vocês viram o tamanho da tora? Aquela tora ali vale R$90. 40 quilos. 80, Nossa, a gente tem que comprar depois que joga no pico, fica 100 quilos. Mais pesada, é. Mais pesada. Já pesa 40, depois pesa. Isso aí. E assim, Pesa gente. metade. E aí, como que chega o garimpo legal nessa história? O garimpo... Ah, menina! Como que entra o garimpo ilegal nessa história? Olha a dificuldade que essa família tá passando. Eles são a floresta. Olha a dificuldade que eles estão passando. Quando chega o garimpo ilegal, com uma proposta, né, de mudança de vida, ganhar mais dinheiro, melhorar a qualidade de vida dos seus filhos, o cara topa, entendeu? E aí, só que ele não faz a menor ideia que aquilo ali vai acabar com a própria vida dele e com a vida da família dele. Entende? Eles comem macaco. Cara, aquilo ali faz parte da realidade deles, sabe? É assustador. Mas é uma realidade que tem no nosso país, entendeu? É porque é um país grande, são diversas culturas, diversas realidades. Muitas das vezes a gente não imagina que acontece isso. Mas acontece. E na maioria das vezes é com o povo que tá na linha de frente do extrativismo. Tá bom? Então, quando vocês se perguntarem assim, poxa, mas por que o cara vai pro garimpo? Ele não sabe que é errado? Cara, ele pode até saber, mas ele precisa de sustentar a família dele. Muitas vezes ele tá ali dentro, né? Como vocês viram, ele tá bem localizado dentro da floresta e ele tá com um trabalho de piaçava. Ele tá extraindo da árvore, né? Um trabalho até então que equilibra o ecossistema ali, né? Ele não tá desmatando, não tá fazendo nada. Só que ele ganha o quê? Muito pouco com isso. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas que ganham do tráfico ilegal, do garimpo, obrigada. Do garimpo ilegal, vocês acham mesmo que quem mais ganha com isso, com o tráfico de animais ou com o garimpo, ele tá lá dentro? Ele se aproveita da realidade dessas pessoas. Então, são pessoas que trabalham muito, recebem muito pouco, e eles sempre pensam na qualidade de vida das pessoas que estão ali. Então, como a própria matéria, você vê que são pessoas que, mesmo que eles quisessem muito, como que muda a realidade? Trabalhando tudo aquilo para ganhar R$80. Como que você vai sair dali? Então, vem alguém e fala, olha, se você fizer um trabalho assim, assim pra mim, se você ir atrás de tal e tal coisa, eu te dou tanto. Aí a pessoa vai pensar assim, poxa, eu vou conseguir mudar através disso. E se vocês pararem para ver pessoas que acabam sendo presas, envolvidas, né, com garimpo ou tráfico ilegal, sejam de espécies ou de animais, geralmente são pessoas que estão numa situação muito vulnerável ali dentro. Então, são pessoas que às vezes acontece, elas não têm documento, ou vieram foragidas de algum país vizinho da gente que faz fronteira pela região da floresta amazônica. Então, elas estão numa situação muito difícil e tem alguém que se aproveita disso, porque se elas forem pegas pelos órgãos de fiscalização ambiental, ou seja, quem estiver fiscalizando, não é ele que vai responder. Ele vai continuar fazendo um trabalho ilegal. E aquela pessoa vai arcar com o prejuízo de tudo aquilo ali. Quem queria fazer uma pergunta? Eu vi a mão de alguém. Quer, Vitor? A pessoa que é extrativista, ela é símbolo de resistência no país, cara. De verdade, assim. É símbolo de resistência, porque não é fácil. Você vê que nenhuma condição de existência digna, mínima e humana é dada para uma pessoa que está nessa realidade, né? E é um material que todo mundo usa, o Brasil inteiro usa. Eu pesquisei aqui, essa espécie, ela ocorre mais sul do... Eu tô achando que o Google errou, mas botou aqui sul da Bahia, né? Da Bahia. Mas essa aí também é a piaçaba, porque eles falaram palmeira? É a palmeira, é um tipo de palmeira. Palmeira piaçaba. Aí tem uns que chamam só piaçaba, outros chamam de palmeira. É piaçaba ou piaçaba? Piaçava. Pensava.
Vamos ver. Fala, né, Clara? Aquele material do primeiro vídeo que ele falou que usa pra fazer coisa na praia, sabe? É o mesmo material que usa pra fazer oca? Eu achei que A casa deles era com esse material. Sim. Isso aí. Era como... Na verdade, era como os indígenas, né, os povos originários, faziam suas casinhas com esses tipos de material, entendeu? Então, você reúne bastante e você vai prender com outros tipos de fibra que você achar pelo local e ela fica bem firme, tá? É claro que uma tempestade, ela não segura, mas uma chuvinha, ela segura, você fica ali, bem pleno, ali embaixo. Então, assim, para uma realidade de quem fosse depender 100% dos recursos da natureza, é uma coisa. Mas conforme o mundo avança, né, a gente também foi avançando e evoluindo e a gente depende de outras coisas. E as pessoas que ainda estão inseridas ali, como que faz? Como que elas ficam? Agora a gente vai assistir esse documentário aqui que fala de um turismo sustentável na região norte do Brasil, tá? Então vai vir com outro olhar. Tomara que não pese o clima, né? Esse documentário. Dito isso, a gente vai vir com outro olhar para trazer para vocês outra vertente, né, de um emprego verde, né, que se pode ter por meio da natureza, tá? E amanhã sim eu vou trazer um conteúdo, tá bom? Com slide, apresentação, nanana. Hoje, como ainda estou me recuperando, é mais essa dinâmica de hoje, tá bom? Então vamos lá. Ninguém dormindo, hein, pelo amor de Deus. Ninguém dormindo. O Rio Negro, para mim, é um dos rios mais bonitos. Eu durmo sem mosquiteiro. Tem algumas partes aí que tem uns mosquitozinhos, mas é pouco. E peixe, tem bastante peixe em rio de água branca. As praias dele, você olha assim, tudo branquinha, né? O melhor meio de a gente poder preservar a natureza é a gente conciliar o nosso trabalho com algo relacionado à natureza, trabalhar mostrando e preservando aquilo que nós temos de mais bonito aqui na Amazônia, que é o meio ambiente, que é a floresta, né? E eu acho que o turismo é um meio de manter a floresta em pé e ganhar dinheiro ali apenas mostrando aquilo ali, sem derrubar, sem poder tocar naquilo ali, danificar. Antes era só extração de madeira, né? Todo mundo trabalhava com extração de madeira. Aí veio a reserva, né? E aí como que os comunitários, os ribeirinhos vão trabalhar? De que forma? Qual seria a renda? De eu continuar trabalhando e continuar desmatando e para sobreviver. Porque senão como que ia sobreviver? Não ia ter como sobreviver se não fosse a extração de madeira. E aí veio o turismo para derrubar essa hierarquia da extração de madeira e preservar a nossa floresta amazônica, que eu não digo que ela é o pulmão, eu digo que ela é o coração do mundo. E nós estamos preservando ela aí. A gente está no Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, né, que foi criado em 2010 pelo Ministério do Meio Ambiente. E o Mosaico é essa junção de várias categorias de unidades de conservação, não é, de áreas protegidas, que estão sequenciadas nesse sentido, né? Então, uma seguida da outra. O Parque Nacional de Anavilhanas, né, dentre essas, foi o primeiro a ser criado. Na verdade, ele nasce como estação ecológica, depois ele foi recategorizado para Parque Nacional. E aí, a RDS Rio Negro já é um pouco mais recente, bem como a Puranga Conquista. Olha, hoje nós temos 17 comunidades, né, dentro da unidade de conservação, sendo hoje 8 comunidades indígenas, né, e fora os povos indígenas que estão aglomerados dentro dessas comunidades também, que são populações tradicionais. Nós estamos aqui na comunidade de Tumbira, né, na RDS Rio Negro, onde a comunidade temos hoje 36 famílias, né.
no total de 168 pessoas. E a nossa comunidade faz parte da reserva como 19 comunidades faz, né? Então, questão geograficamente, nós somos a comunidade de Tumbira no meio da reserva. E aí apareceu, graças a Deus, essa oportunidade de trabalhar no turismo, isso em 2011, né? Foi assim, um começo assim, meio assim, do nada, né? Que, por exemplo, trabalhar com turismo nunca tinha passado pelo meu nem sonho, né? Mas olhando para a criação da reserva, olhando para os projetos que estavam acontecendo, que era para manter a floresta em pé, para os benefícios começarem a acontecer, né? E olhando para a atividade turística, eu digo, isso é uma atividade que pode funcionar, né? Na questão realmente na sustentabilidade, né? Assim, recebendo pessoas, levando para, muitas das vezes, para o mesmo caminho que eu tirava madeira, sabe? Aí eu digo, opa, aí está entrando dinheiro mais fácil do que eu tirando madeira e a floresta está em pé. Inicialmente a gente nem chamava essa forma de gestão de turismo comunitário ou turismo de base comunitária, não é? Então era um ecoturismo, turismo cultural e os visitantes chegavam para conhecer essa diversidade de ambientes, de comunidades, de culturas da região do Baixo Rio Negro. A partir dessa visitação mais frequente é que começa a se formatar produtos, a se organizar melhor, se tentar ordenar a atividade para que esse visitante, então, ele tenha uma diversidade de produtos e serviços ao seu dispor. E aí, nesse sentido, as comunidades também se organizam para recebê-lo. Então, você vai ter uma região que, além dos atrativos naturais, culturais, você vai encontrar pousadas, empreendimentos pequenos, não é? Como lojas de artesanato, até atividades culturais, eventos que são organizados pelas comunidades. E a gente passava essa ideia do turismo base comunitária para as pessoas. E de tanto falar para as pessoas, eu disse, bom, vou ter que botar em prática de alguma forma, porque eu já estou ensinando bastante e não consigo ver alguém desenvolver. Em 2018, né, com a visita de um casal, né, de amigos que vieram e se hospedaram na minha casa, né, lá ainda não era uma pousada, e uma conversa surgiu a ideia disso, pô, vou transformar minha casa numa pequena pousada, né, de turismo base comunitário e começar a receber essas pessoas. Daí por diante eu fui estruturando hoje a minha casa, né, crescendo minha casa, aumentando a estrutura dela, fazendo mais quarto, equipando com camas, né, colchões. Isso tudo foi sendo feito artesanalmente, né? E hoje nós temos uma pousada, não é tão grande, mas onde é que acomoda ali 8 pessoas. Na comunidade a gente não tinha nem ideia de como trabalhar com turismo, né? Então aí a FAES entrou com uma parceria com a comunidade. E ela, além de dar um investimento, investir, né, na pousada, ela ia dar uma ajuda também de trazer turista para a nossa pousada. E aí quando foi em 2014, foi inaugurada a nossa pousada. E aí nós estamos aqui com 7 anos, né? Veio a pandemia, ficou 2 anos fechada. Agora retomamos ela e agora vamos levar ela para frente, se Deus quiser futuramente ser reconhecida internacionalmente aí. A gente tinha muito potencial para trabalhar com artesanato, né? Onde nós criamos um grupo de mulheres, que hoje chama Formiguinhas do Saracá o nome, que são 9 famílias envolvidas nesse grupo de artesanato. E hoje é um dos grupos que é bem reconhecido aqui dentro, né? O grupo de artesanato Formiguinhas. É bem reconhecido pelo nosso trabalho de união e de um artesanato bem qualificado com as matérias-primas daqui de dentro da reserva, né? A gente sonha em viver do turismo, fazer com que as 28 famílias que moram nessa comunidade seja a sua fonte principal, né, de renda, seja o turismo. E para isso a gente está trabalhando para que isso aconteça. Empreender no meio do mato ou numa comunidade ribeirinha é muito mais dificultoso, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem é ter acesso às facilidades, ao conhecimento que
o mercado daquele empreendimento, ou daquele negócio que você quer levar para você começar uma atividade em um local e gerar renda para sua família e para a localidade, né? Se você conseguir manter o seu negócio gerando renda local, você consegue ter uma base sólida, manter várias famílias se sustentando, ter um apoio financeiro ou até mesmo na parte de educação, o que puder ajudar na comunidade, você consegue manter o seu negócio por muito tempo e ser bem visto na localidade que você está sendo exercido esse trabalho, né? A gente tem um lema do Vista do Lago que nós somos realizadores de sonho, né? Porque realmente tem pessoas que têm um sonho de conhecer isso aqui, né? Conhecer a Amazônia, Amazonas, né? E a gente fica mais feliz ainda de poder ter esse momento de realizar essa pessoa através do que nós temos aqui, né? Levando no boto, interação com os botos, né? Levando na casa de farinha, levando para ter essa interatividade com os macaquinhos, conhecendo cada local que a gente tem aqui, cada cultura, na verdade, né? No começo, um dos nossos desafios era a comunicação, que nós não tínhamos, né? Quando o Vista do Lago começou, a gente foi avançando no famoso boca a boca. Muitas pessoas que vinham já falavam para outras pessoas e foram vindo, né? Com isso, graças a Deus, a gente foi melhorando, foram investimentos que a gente teve que fazer para a internet, né? Hoje a gente está em vários sites de venda. Dentro da cadeia do turismo é super importante a comunicação. Então, assim, por muito tempo, para a gente querer ver acontecer a atividade, nós tivemos que ser esse elo, né? Então, assim, muitas das vezes haviam grupos que tinham vontade de conhecer as comunidades, a gente tinha que fazer essa comunicação, né? Ir para Manaus, pegar sinal, conectar com as pessoas da comunidade numa visita de campo, de extensão, e avisá-los que tinham grupos para visitá-los. Então, assim, depois que chegou a internet, isso mudou muito. Com a chegada da comunicação, da internet nas comunidades, que não é frequente, geralmente ela está muito vinculada ao posto de saúde ou à escola, né? Porque a gente não tem internet 24 horas em todas as casas da comunidade, mas os jovens começaram a se interessar mais pelas atividades, porque está muito vinculado com tecnologia, né? Então eles se identificam mais. Foi eu mesmo que dei início, né, à atividade toda aqui, mas essa atividade de interação com botos surgiu aqui no meio do Rio Negro, num município chamado Noveirão. A gente que vive na área do Rio Negro, geralmente respeita muito essa parte do boto estar aí no rio e ele ser o dominante. Um animal extremamente inteligente, um animal de topo de cadeia, né, na realidade. No rio ele é o que domina. É responsável de fazer controle de várias espécies e a preservação da espécie é essencial. Manter a espécie aí. E eu que trabalho diretamente com eles, asseguro que é um animal inofensivo. Antes de descer, ter o contato lá direto com o animal, a gente chama a pessoa, né, dependendo da quantidade de pessoas. Se um grupo maior, geralmente a gente dá uma palestrazinha explicando sobre a vida do animal, como se tornou a atividade turística, de onde surgiu a atividade, falando também sobre a reserva, sobre a legislação que foi criada para a atividade ficar toda legal. A gente procura explicar desde o início até o ponto de a pessoa descer lá dentro da plataforma para interagir. Mas geralmente quando o grupo chega aqui, a gente dá uma palestra explicando o que pode e o que não pode fazer na atividade. E aí que entra, né, a parte das regras que a atividade segue. A gente não pode superlotar ali a plataforma no momento da interação, tem um limite de pessoas que pode descer na plataforma nos dias de funcionamento, né, da atividade. Na alta do turismo, tem 3 dias da semana que não tem alimentação, que é para os botos manter, né, o hábito selvagem de caçar na natureza. Nós estamos dentro de uma reserva, né? Aqui passa a SEMA, CMBio, passa a IBAMA. Eles vêm falando aquilo que a gente não pode, não deve fazer, né? Claro que é sempre dentro da nossa cultura, como a gente fala, né? Eles não chegam aqui dizendo você não pode, você não pode, você não pode.
Porque se ele proibir tudo, para onde que nós vamos? Cidade não cabe mais ninguém, né? Custo de vida caro. Aqui nós sobrevivemos. Do nosso jeito, mas sobrevive e ninguém passa fome. Nós somos 30 mulheres, com os homens, né? Porque os homens coletam as coisas, as sementes, cipó. Cada artesão faz o seu produto na sua casa. Porque a mulher, ela tem o horário de ser a dona de casa, né? E lá ela tem os momentos que ela pode trabalhar para ajudar na renda um pouquinho da casa. Mais a semente de açaí. Madeiras, que o escultor trabalha muito com madeira. Aqueles troncos de madeira, né? Fazer mesa, tudo rústico. Também o açaí e o morototó, foi o único dois e que passou, né, no controle de qualidade, para poder chegar a gente vender. Porque muitas coisas a gente vende, quando chega lá em Rio, São Paulo, já está estragada, tem fungos e tudo isso. Cimento Tucumã é boa de trabalhar, de Buriti, coisas sólidas, né? Para poder dar certo, que senão não dá para trabalhar. No Gapó tem muita semente bonita, muita, de todas as cores, sem precisar pintar. Mas são coisas que você tem um colar, uma pulseira por poucos dias. Aí ela estraga, ela brota, como diz, ela nasce, né? E aqui a gente está com 12 quartos. A gente está com uma estrutura boa para hospedar pessoas, né? E tem dado muito certo isso. A gente chega a receber mais de 500 pessoas por ano já. A gente recebe, sim, pessoas estrangeiras, né? Que daí a gente tem que contratar um guia que fala línguas de inglês, por exemplo, alemão, né? Essas outras línguas estrangeiras. E o perfil é entre jovens de 30 anos a aquela pessoa até de 50, 60 anos que estão vindo. A reserva do Rio Negro, ela tem uma importância muito forte aqui dentro, né? Que foi através da reserva que a gente começou a preservar mais. Deu uma segurada bastante nas queimadas, na tiração de madeira. E as pessoas estão vindo mais para a parte de turismo, realmente, e parou de desmatar bastante. Então a importância de ter essa geração de renda, né? Que as pessoas param de depredar mais e a floresta fica em pé, porque a gente que é ribeirinho e nasceu e se criou aqui nessa região, a gente tem como um amor a floresta, né? Paixão. A comunidade Tiririca escolheu o projeto do restaurante, que é o Canto do Japim, junto com a pousada também Canto do Japim. Esse restaurante ele tem trazido um trabalho para os moradores da comunidade, incluindo todas as famílias, que dentro da comunidade tem 17 famílias. Nossa maior dificuldade aqui é a energia, a gente não tem energia. Então, para o restaurante andar com as suas próprias pernas, a gente precisa de um tempo de 3 a 4 dias de uma reserva para a gente poder se organizar, ir até o município de Novo Airão, comprar gelo, os meninos daqui pescar, e a gente colher algumas verduras para fazer, algumas frutas naturais para a gente fazer o suco também para os turistas. É dessa forma que funciona. A organização sociopolítica dessas populações, essa organização é muito importante, ela é assim primordial para que eles possam, né, então, por exemplo, desenvolver uma atividade turística. Então, a organização interna dos grupos é fundamental para, posteriormente, então, eles receberem esse visitante, né? Então, entendo que algumas iniciativas, elas saem na frente nesse processo por conta disso. Então, elas conseguem dialogar melhor, se organizar melhor para receber esse visitante. Você percebe que você vai ter grupos que coordenam essa atividade, às vezes grupos familiares, né? Núcleos. Então, quando eles conseguem chegar nesse nível de organização interna, você percebe que a atividade ela flui com maior sucesso. As políticas públicas, elas precisam atingir principalmente esse segmento, ou principalmente essa forma de gestão no nosso território, né? Então a gente não tem uma política estadual, por exemplo, que dê conta das atividades de turismo nas comunidades. O que a gente tem são os órgãos que tentam, a partir da junção de vários atores, ordenar essa atividade. A nossa pousada aqui, ela é conhecida por a gente oferecer o passeio no arquipélago de Anavilhanas, né? Que é o passeio de dia, né, de observação, a gente não toca em nenhum animal, né?
ele é apenas para observar. A gente faz a caminhada na selva, né, banho de igarapé na selva. Visita a comunidade, a gente visita o estaleiro também de alguns moradores daqui. E lá o morador ele vai ensinar como que é feita a canoa, qual madeira é feita aquela canoa e o impacto que aquela madeira vai causar para a floresta. No meio de milhares tira uma árvore só, entendeu? E uma árvore dá para fazer bastante canoa, então... E a gente explica tudo isso aí para o turista que vem aqui e compra de artesanato e visita a comunidade também na Casa dos Ribeirinhos. A gente também tem o atrativo de levar as pessoas na casa de farinha, explica todo o processo, como é plantada a mandioca, a maniva, como é tirado, como é feito a farinha, o beijuzinho, que é nativo aqui da nossa terra. E o que o turista procura na comunidade é justamente saber como é que nós, caboclos ribeirinhos, vivemos. Esse é o ponto maior dele, de que nós nos alimentamos, da onde nós tiramos o nosso sustento, se tudo nós plantamos, colhemos tudo, se a gente compra alguma coisa. Então isso é que eles querem saber mais. Os turistas particulares vêm para a trilha. Eles querem ver como é que é a floresta e o que a floresta oferece para nós, como a madeira e os frutos alimentícios e as plantas medicinais. O que nós tiramos da floresta para curar a doença. Tudo isso eles querem saber, o nome da planta, da árvore, para que serve. De todas as formas que é possível, a gente tenta trazer as experiências mais autênticas possíveis. A gente tem um kit, que é um kit de experiência sensorial, que a gente chama, né? Que as pessoas conhecem os cheiros da Amazônia. A gente tem um kitzinho que tem dentro um vidrinho de andiroba, outro de copaíba, outro de essência de pau rosa, aí tem um pouquinho de breu branco, aí a gente coloca uma frase que diz assim: não basta conhecer, é preciso sentir a Amazônia. Eu gosto dos estudantes, sabe por quê? Porque eles vêm aprender, os professores, a agência vai trazer eles para os interior, para eles aprenderem aquilo que eles não estão aprendendo na sala de aula. Aí aqui, eles chegam aqui, eu vou dar tipo uma aula para eles, vou dar palestra, vou ensinar para eles. Por isso que todo eles trazem um caderno. Tudo que eu falar para eles notam sobre a natureza, sobre a vida da pessoa que vive na natureza. Toda a parte em saúde, educação e alimentação. O que nós usamos na natureza para sobreviver sem precisar da cidade. Que eu explico para eles. E outro, porque um dia eles podem andar no meio do mato e saber como ir entrar no mato e voltar do mato. E como eles sobreviver lá em alimentação. E por isso eu sou feliz, por isso que eles são felizes comigo, eu gosto muito. Sem brincadeira, né, agora. Eu gosto de estar com os alunos. Muitas pessoas perguntam como vocês conseguem sobreviver dentro de uma reserva dessa. É simples responder, porque aqui a gente criou, aqui a gente viu o quanto era importante a gente ter tudo isso em volta, mas ao mesmo tempo cada vez ter mais conhecimento, a gente tivesse também como preservar. Então isso tudo entra dentro do nosso trabalho. O nosso trabalho é praticamente 90% natural e tudo retirado na natureza e dando o maior fluxo de renda possível dentro das comunidades. A matéria-prima, que são os cachos de bacaba, que é a palmeira dentro da nossa região, eu fiz aproveitamento dela justamente por ela ser abundante na nossa comunidade. Dentro do meu trabalho, eu consigo fazer inúmeras peças e muitas delas são decorativas, né? E o mais gratificante de tudo isso é você, às vezes que as peças são feitas, você vê as suas fotos dos seus produtos embelezando tantas cidades ou tantos lares, né, que tão distantes se foram. E tudo isso saiu de Tumbira, né, uma comunidade onde pouco se podia dizer que um dia o artesanato ia ser tão forte. E as fibras foi que mudaram a história do artesanato do Tumbira. Ainda é um desafio e muito grande, né? Eu acho que esse desafio não vai ser nunca tão fácil.
e a nossa logística, quando se acontecem as encomendas que precisam ser enviadas para outras cidades, porque o deslocamento daqui não é tão fácil. Outro desafio também é, já que eu trabalho tanto com produtos naturais, e é essa embalagem dos meus produtos. Diz que eu acho que tem que pensar muito, porque é um produto que vem muito da natureza, mas eu ainda acho as embalagens muito difícil e um pouquinho caro para mim conseguir essas embalagens. A gente se considera uma empresa de turismo dentro de uma lógica não só da preservação em si da Amazônia, das áreas protegidas, mas principalmente evidenciando essas comunidades, esses atores locais, estão trazendo também esse conhecimento de como que a gente pode manter essas comunidades num processo de interação com a visita, com o visitante, mas claro, sem deixar de atuar dentro das suas comunidades, sendo eles mesmos, trazendo esses aspectos autênticos deles para a comunidade e para a atividade. Colocar em evidência isso. Muito do fluxo de visitantes que existiam nessa região aqui e das rotas de barco, utilizavam essas comunidades como um cenário. Paravam, visitavam, não deixavam nenhuma renda, não envolviam eles na atividade em si, tiravam fotos e iam embora, né? Então, se vocês chegavam pessoas em momentos até inapropriados na comunidade. Então, assim, naquela época, onde eles não eram envolvidos nessa gestão do turismo, eles se sentiam como somente um cenário, né? Então, assim, essa oportunidade de trabalhar essa nova forma de turismo é justamente de não só envolvê-los, mas trabalhar essa questão da valorização cultural, né? Tem também o apelo ambiental, porque a gente está falando de comunidades que buscam a sustentabilidade nesses territórios, né? Protegendo muitas das vezes uma espécie ameaçada de extinção, ou deixando de trabalhar com desmatamento, com extração de madeira, para trabalhar com artesanato, né? Vender seus produtos, mas também essa questão da geração de renda. A gente tem trabalhado muito isso nas comunidades, com essa conscientização do turismo, né? Com essa conscientização do turismo ambiental, mas ainda tem um monte de dificuldade para ser enfrentada, né, e ser superada também, porque a gente não consegue do dia para a noite, né? Não dá, porque a população é grande, não dá para levar para todo mundo e todo mundo acatar essa ideia do turismo, nem todo mundo se adequou a isso ainda. Então precisa sim, nós temos uma grande dificuldade, uma grande barreira que enfrentamos, porque ainda tem as pessoas que exploram a madeira, tem as pessoas que não têm aquela conscientização e acabam jogando o seu lixo no rio, os barcos que não aderem às autorizações do órgãos ambientais e órgão de gestão da reserva, acaba adentrando, não sabendo as regras que é a unidade de conservação. E um grande problema que nós temos também, isso é visual, é que você não consegue ver a identificação da unidade de conservação, né, para uma relação ao turismo, com placas de visualização, de sinalização, não temos isso. As parcerias de instituições, ONG, né, institutos, isso é muito importante, porque são elas que são as instituições visionárias, né, de futuros, e que vêm nos despertar para esse futuro. É eles que têm essa capacidade, tanto não só a ONG, mas como as universidades, o FAM, o EA, né, que tem esse link com as universidades nacional, internacional, que traz pessoas com boas ideias, com pessoas com pegadas de algo sustentável, né, que é isso a nossa pegada que nós estamos agora. Então essa parceria é fundamental para o nosso desenvolvimento, tanto na área do turismo quanto na área de preservação ambiental. Não é só a floresta que tem que se manter em pé, são as famílias, são a cultura que está morrendo, né? A educação não está boa dentro da nossa reserva. Eu gosto de deixar essa mensagem para os nossos governantes. As árvores também morrem por elas mesmas, tem um tempo de vida. Mas aqui dentro da Amazônia existe gente, existe família. O turista, ele cria amor e deixa esse amor para as pessoas locais, né? Então, depois que você recebe um grupo e esse grupo vai embora, sempre deixa uma valorização e um legado para seguir, né? Muitas das vezes a gente, rapaz,
Anos e anos morando aqui, não via uma vista, não via uma tarde, um sol se pondo, um nascer de sol. E a pessoa passou 2, 3 dias aqui e ficou encantada, e por que nós não podemos valorizar isso, né? E ganha dinheiro com isso. Então é ter a natureza a nosso favor hoje, né? Sobre os artesanatos, o que mais era usado nos artesanatos? Além do que era feito, o que era usado? Eu vi, mas eu não lembro. A semente do açaí. Era exatamente. Tinha a semente de tucumã também. Eu tô gostando. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Em algum... Não, tá aí na frente. Tá aqui. Como que a transição energética pode melhorar o turismo de base comunitária nessas comunidades ribeirinhas? Visto que um dos problemas que uma das moradoras falou foi que às vezes não tinha energia elétrica. Como que a transição energética pode melhorar? E qual tipo de fonte de energia vocês colocariam ali? Hidrelétrica? Não, hidrelétrica não dá. Isso aí. Oi? Isso aí, são duas ótimas opções. A solar. Solar e biomassa, tá? Tem que ter menos impacto ali estrutural para aquelas comunidades, tá bom? E a transição energética iria melhorar e potencializar o trabalho deles. A menina não tem geladeira, então, ou seja, não pode armazenar produto para o seu restaurante. Vocês lembram que ela falou sobre o que ela tem que fazer quando tem hóspede? Quais são os preparos? Mais ou menos 4 dias que ele tem que pegar gelo. O que mais? Pegar os ovos pescados. Coletar os vegetais, as frutas. Pra fazer suco natural. Falamos de transição energética, agora falando sobre empregos verdes, carreiras sustentáveis. O que vocês conseguiram ver que se enquadra nesse módulo? Quê? Não, quero nomes. Quero nomes. As artesãs. Acho que a própria cozinheira também. O turismo também, sim. O que mais? É a forma como eles usam, né, os recursos deles lá para poder conseguir uma renda. Alguém que fala mais alguma coisa? As artesãs, elas utilizam de um negócio que tem abundância ali nas árvores e aquilo não afeta o meio ambiente de nenhuma forma. Então, ela aproveita algo natural sem explorar e faz daquilo uma renda. Alguma outra profissão vocês viram? A do moço do turismo, que tava como é que fala? Tem a parte da atração com o boto cor-de-rosa. Falou também sobre deixar uns 2, 3 dias lá sem a atração para poder
Tudo muito pensado, né? Mais alguma profissão que vocês viram? Vocês ainda não citaram uma. Tem um moço que trabalha de fundação lá. Também, mas tem outra pessoa. É o quê? Tinha quem? Eu falei a mesma coisa. E a Guilherme ia falar isso. Tem um moço também que ele levava as pessoas pra lá fazendo turismo e educava. Fazia uma educação ambiental que ela fez ali, falando do processo, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. E pra poder preservar também. E os produtos? É isso que eu ia falar, a moça do que fazia os produtos com os materiais, né? Óleo capilar, condicionador, shampoo, creme de pentear. É o quê? O carinha que gravou o documentário Canção. Ah, tá. Sobre isso, como vocês puderam perceber, todos eles a gente viu vários exemplos de profissões diferentes, né? Desde quem faz o turismo em si e quem fica em outros pontos. Por mais que seja uma comunidade, a gente viu várias áreas de atuação diferentes e vocês puderam perceber que nem todas as funções são ligadas diretamente a uma questão ambiental, mas eles usam de recursos naturais e também fazem de uma forma que fique equilibrado. Então, eles não fazem sem explorar o que tem ali, né? Se preocupando com toda a vida que existe ali. Sobre o conceito da sustentabilidade, que a gente conversou isso, né, um bom tempo atrás, quando a Karima veio aqui, que ela deu um exemplo sobre o que seria um trabalho com sustentabilidade independente da área, um exemplo vivo é sobre o documentário que a gente assistiu. Em todas as cadeias de todas as profissões que a gente pôde observar aqui, todo mundo pensa muito em como o seu trabalho vai afetar o ambiente que eles estão ali. Porque eles tiram dali para o trabalho, mas eles também precisam do que está ali, mantendo tudo em equilíbrio. Reforçando o que a Vivi disse mais cedo. Os empregos verdes não é sobre uma pessoa que trabalha diretamente com a área ambiental, é formada na área ambiental, mas conseguir fazer com que o seu trabalho ele seja de uma forma que não vá prejudicar o ambiente onde você esteja inserido. Algo mais a acrescentar, Vivi? Eu quero acrescentar que eu trouxe o cenário que é de fora do nosso estado, né? Mas e aqui no nosso território? Vocês acham que, se tratando de Paracambi, vocês acham que é possível ter um turismo de base comunitária que possa gerar uma renda tranquila para uma comunidade? Vocês acham que Paracambi tem esse potencial? Tem. Por quê? Tem a casa de artesanato que fica lá no centro. A gente tem loja. A gente tem bastante área rural também. Pessoas que são produtores rurais, eles podem fazer como um moço ali, por exemplo, que ele dava aula, né? Ele explicava sobre como funcionava ali a plantação. Então é uma das opções que tem por aqui. Tem até um produtor, que ele é amigo do meu pai, ele é produtor de banana, lá de São José. E os alunos da rural, ele disponibiliza um local para os alunos da rural poderem estudar. Que legal. E ele vende para as escolas. Eles não estavam de manhã. De manhã. Eu esqueci de falar assim, igual o Paulo da manhã. Então, hoje a turma da manhã participou de um lançamento de 2 projetos. E a gente assistiu e tinha vários órgãos aqui convidados. É um projeto que atua com a Mata Atlântica, né? E uma das coisas que eles vão fazer é a revitalização em várias áreas, de vários municípios próximos, incluindo Paracambi. E a gente tava rolando um coffee break super interessante, né? Comidinhas muito gostosas. Mas o mais interessante... A Karina ali. Aquela senhora ali, ó, atrás da câmera, mas ela comeu, gente. Comeu muito. Mastigou, viu? Ela exercitou o max lá de manhã. E todos os produtos que estavam ali, os bolos eram sem glúten, eram pastas, tudo feito de forma natural. O pão era caseiro. Gente, era tudo muito gostoso. Eu comi muitas geleias de frutas. Eu comi uma pasta de grão de bico com a minha cara. Quando eu já tava passando na torrada, assim. De grão de bico, não sei o que. Eu tava na frente da moça, né, gente, que cozinhou. A mulher grávida com uma barriga deste tamanho. Eu ia dizer pra ela que eu não gosto de grão de bico. Aí eu...
Aí eu fui mordi, gente, eu com medo de estar com gosto horrível. A Vivi do meu lado, eu olhei pra mim, a Vivi, tá bom? Aí eu, tá bom. E eu fiquei surpresa, realmente tava bom, tá? Realmente eu gostei. Eu comi, eu visitei a mesa lá algumas vezes. E o leite, não sei do que era o leite. Tô até agora querendo saber que leite era, mas não era um leite industrializado. Eu fiquei tentando adivinhar um monte de animal. Já pensou? Falei pra Vivi. Falei assim, se for um leite de cabra. Era um leite diferente. E eu achei isso super legal porque ela explicou pra mim que ela e o marido dela, eles trabalham justamente com isso, fazendo coffee break. Eles têm um sítio muito grande, eles produzem o alimento e fazem nos eventos. Engenheiro Paulo de Frontin. E o Paulo, né, que é o cara que apresentou o trabalho deles representando, ele foi nascido aqui em Paracambi, morou aqui muitos anos. A família dele também tinha um sítio que era no Saudoso. Então ele aprendeu tudo isso, já é a 4ª geração da família dele que trabalha justamente com isso, fazendo alimentos, né, a partir das coisas que ele mesmo plantam. Então todo o processo de colheita, e eu achei isso super interessante. Acho que eu ainda não tinha visto uma pessoa que usava o que planta na terra para fazer comida e fazer coffee break e comida para evento. E isso é um exemplo de empregos verdes. E eu fiquei assim, gente, quando a minha cabeça fez assim, eu, caraca, Bibi, nosso módulo. Eu fiquei, ai, meu Deus. Mas eu achei super legal, de verdade. Porque ele consegue, sim, de fato, trazer uma renda. É um alimento super saudável, porque eles estão fazendo. E é bom para os 2 pontos. Ele está usando recursos naturais, né? E ela falou que o que ela não faz são produtores locais da comunidade deles que fazem, porque ela tá grávida, então ela não aguenta fazer tudo, mas ela conhece vizinhos que fazem e às vezes ela compra. Então é uma renda circular muito positiva na região, que ela usa de outros agricultores, outros fornecedores, e fornece. E é bom nos 2 lados, de quem produz, de quem consome. Por exemplo, hoje eu estava como consumidora, eu estava consumindo uma comida saudável, melhor do que um bolo, né, cheio de um monte de coisa. É um ponto importante, né? A Vivi, quando chegou, ai, eu tô muito mal hoje, Vivi 15 minutos no futuro. Eu tava lá no cantinho, tirando a máscara e comendo assim, sabe, toda encolhida. Tava bom, né? Mas tava uma delícia. E aí, pessoal, é legal falar que a Baixada Fluminense, ainda mais aqui, essa área do Vale, que inicia o Vale do Café, né, ela tem um potencial ecoturístico muito legal, tá? Então, assim, tem pessoas que vêm de longe, turma do pedal, pessoal de moto, comer em restaurantes aqui, tomar café em restaurantes aqui, fazer trilhas, né? Mas dito isso, gente, muito sério, tá? Muito sério isso. Onde vocês estiverem, não só agora, mas depois do projeto, é inadmissível vocês serem coniventes com coisas que são erradas. Então, seja desde alguém ter a brilhante ideia de limpar o quintal, juntar tudo e tacar fogo, no seu prazer que a pessoa tem nessa atividade de tacar fogo. Fala de novo. Vou jantar mosquito lá no sítio, Vocês queimam? Não. Vivi, o Guilherme tá queimando as coisas no sítio dele, ó. Queimando não tinha ninguém, eu falei nada. Ué, o lixeiro não passa lá, eu vou trazer o lixo pra fora do carro. Você queima as coisas onde você mora, Vitor Hugo? Não. Ninguém falou isso. Mas, agora, você como aluno da Vivi no 7º módulo, você sabe que depois que você vai fazer a limpeza, né, varreu as folhas do seu terreno, do seu quintal, você pode fazer o quê? Uma área para compostagem. Isso aí, como é que eu já sabia? Zé Gotinha falou no meio ambiente. Pessoal, como a Vivi está com um coração muito bom, ela vai liberar vocês 2 minutos mais cedo. Até amanhã, pessoal. Beijinhos. Tchau, tchau.